Consegue me ouvir sem precisar do microfone? Pode. Consegue? Consegue. Pronto, então vou tirar o meu. Vocês conseguem ler o que aparece aqui? Sim. Daí, de onde vocês estão? Sim. Pronto, que coisa boa. Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos começando hoje uma série de evangelismo. 30 noites, será 20 noites de estudo bíblico. E uma semana sobre a paixão de Cristo, Semana Santa. Então, será coisas grandiosas que nós iremos aprender aqui. Foi uma luta para nós estarmos aqui, irmãos. A completar, né? A gente ia subir na serra, tem uma travação ali no caminho, e tinha carro já chegando quase perto de Bezerro, né? Mas aí subi de pé uma parte do caminho, a ladeira de Mandiatu, aquele baixinho, que vocês conhecem. Consegui chegar em cima, e aí meu irmão me trouxe, quando chega mais em cima ali no Acali, quase que nós não passávamos porque o carro está emperrado ali agora. Eles estão subindo com ele para cá para a serra, mas ali já derrubou o estaque, mas Deus ajudou, porque Satanás é um derrotado. Por mais que ele tente atrapalhar os planos de Deus, ele é um derrotado. Então sejam todos bem-vindos, será um prazer poder ter vocês aqui toda noite conosco, para então podermos aprender a palavra de Deus, amém? Eu me chamo irmão Balda, certo? Se no percurso desse estudo você tiver alguma dificuldade para entender alguma coisa, é só você levantar a sua mão que a gente vai ouvir você, tá certo? É como diz um teólogo de nossa igreja, se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia tem a capacidade de responder, amém? Eu queria convidar vocês para nós ficarmos de pé e fazermos uma oração, porque nós nunca começamos a palavra de Deus sem antes a gente orar ao nosso Deus, amém? Então feche seus olhos da maneira como você está e vamos então orar ao nosso Deus. Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tua é a vitória, Senhor, e Teu é o reino, a glória e o poder. Obrigado por dividir conosco o Teu reino, Senhor. Abençoe cada filho que aqui veio nessa noite, no intuito de Te adorar e de aprender as Tuas verdades, Senhor. Se há alguém que ainda vai vir, que o Senhor apresse os passos e repreenda todo o poder do mal em nome de Jesus. Amém. Criança pode ficar pela saúde. Irmãos, vocês receberam ou vão receber uma Bíblia para vocês acompanharem os textos que vai aparecer aqui na tela, certo? Porém, o texto que você vai ter aí, o texto que você vai ter aí, o que acontece? Você vai ter ele também aqui na tela, mas é bom que você abra a sua Bíblia para você ver que eu não estou aqui inventando o que nós vamos estudar, certo? Aí quando terminar o estudo, a Bíblia que você estava com ela, se não possui, você deixa ela aí na cadeira. Mas também se você desejar ter uma Bíblia para sempre estudar ela, a gente também pode arrumar uma para você, tá bem então? Combinado? Então vamos começar. Qual é o tema que está aparecendo ali? Hã? O que Jesus ensinou sobre a salvação. Esse é o tema que nós vamos estar estudando durante essas 30 noites e depois emendando ali a Semana Santa, tá certo? Eu queria entender com vocês o que é salvação, ou seja, a gente precisa ser salvo do quê? De um monte de coisa, não é verdade? Esse estudo, eu creio que ele pulou aqui. Deixa eu adiantar o estudo aqui, que não é esse aqui o estudo. Ele está errado aqui. Deixa eu voltar, viu? Vem. Pulou aqui, deixa eu voltar, é o primeiro, não é esse o tema. Agora. Ensino de Jesus. Os ensinos de Jesus. O que Jesus ensinou sobre as Escrituras, esse é o correto, a Bíblia. Aí pulou. Esse que apareceu aqui, que eu mudei, será o da manhã, certo? Então, o que foi que Jesus ensinou sobre as Escrituras, tá certo? Essa imagem que vocês estão vendo, depois ela vai aparecer aqui, essa do lado, depois. Lembrando que a Escritura, às vezes, muitos entendem como papel de terra, inca de terra, mas aqui está se referindo à palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, tá certo? Então, o que Jesus ensinou? Vamos lá. Eu não sei o que você entende com essa imagem que você está vendo. Alguém se arriscaria a dizer o que é aquilo? Tablet. Um manual, porém em forma de um tablet. Se você perceber, tudo nessa vida tem um manual. Esse computador, esse caixa de som,
essas coisas, tudo, o celular, tudo, todo o aparelho eletrodoméstico, ele tem um manual, sim ou não? Isso é bom ou ruim, esse manual? Mas o pior é que a maioria de nós não usa esse manual, sabia? A gente chega, liga lá e quando queima, meu Deus, o que foi isso? Mas o manual é exatamente para dizer como aquele aparelho que você comprou funciona, não é verdade? E você acha que nós somos o que também? Nós somos feituras de Deus, e Deus, ele sabia que nós precisávamos do quê? Do manual. De um manual. E qual é o manual de Deus para nós? A Bíblia. A Bíblia. E essa, não se assuste, e essa, irmão, esse é o problema da causa da desgraça familiar, ou seja, das famílias. É não dar atenção ao manual. Porque aqui nós vamos aprender como lidar bem uns com os outros, como prosseguir, como respeitar o próximo e etc. Graças a Deus os automóveis subiram. O manual de Deus para mim e para a sua vida. Agora, esse camarada aqui é um homem chamado Isaac Newton. Isaac Newton, né? Eu gosto muito bem, tá certo, querido? Que não é na nossa Bíblia. Esse camarada era um grande cientista e ele foi alguém que não falou tanto sobre ciência, mas ele escreveu mais sobre teologia, sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E olha o que ele diz ali, olha. Considero as escrituras o quê? As escrituras de Deus como o quê, querido? Como sendo a filosofia mais sublime, e está dizendo aqui, e eu encontro mais marcas de quê? De autenticidade, na onde, querido? Na Bíblia, do que em qualquer história profana que seja ou qual for ela. Você está entendendo? Um cara que estudou ciência, mas que ele não escreveu quase nada sobre a ciência dele, e sim sobre teologia. Um outro é esse aqui, que eu não vou me arriscar a dizer o nome dele. Quem estudou inglês diga isso aqui. Mas esse também é um outro filósofo, tá certo, irmão? Que ele diz assim, olha, esse homem, por acreditar tanto na Bíblia, o que foi que ele fez? Deu boa parte do seu quê? Para as traduções de quê? Para várias línguas. Hoje nós temos a Bíblia em mais de 200 mil línguas. Você tem noção disso? Não é línguas que ninguém entende, mas línguas compreensíveis que essas pessoas entendem. Idioma. É isso, idioma de língua, tá certo? Um outro homem que escreveu aqui foi esse aqui. E ele disse o quê? Toda descoberta humana parece ter o quê, querido? Ter sido feita com um propósito único. E qual é o propósito único? Isso é a apresentação das Escrituras, irmãos. Qual é o propósito único? De confirmar cada vez mais o quê? Fortemente as verdades contidas aonde? Nas Sagradas Escrituras. Olha que coisa linda. Então você vê, são pessoas que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas quanto mais eles estudam, eles descobrem que isso aqui é digno de confiança. E um outro homem aqui, para nós entrarmos no estudo, esse foi George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos. Olha o que esse homem escreveu, irmão. E olha se isso aqui fosse aplicado hoje. Olha o que ele escreve, olha. É impossível fazer o quê? Bem. Ou seja, um mundo sem quê? Sem Deus e sem a Bíblia. A Bíblia. Quem dera que tivesse lá em Brasília a Bíblia, lá no Palácio do Planalto. Lá no Supremo Tribunal, lá no gabinete de Lula tivesse a Bíblia. E eles obedecessem, é óbvio, né? Porque a Bíblia está por muitas casas, mas... Pode estar lá, mas está guardado lá. Não a questão é, eu tenho uma Bíblia em casa aberta lá no Salmo 91, né? Ou no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quem conhece mais disso é a aranha, não? A Bíblia não é amuleto da sorte. Eu tenho que estudá-la, meditar nela, aí ela vai ter proveito para mim. Mas se eu abrir ela e colocar lá, é a mesma coisa que uma frase que você lê no paralama de um caminhão. Deus é fiel. Eu não tenho dúvida disso, nem tão pouco de lá. A pergunta é se eu sou fiel. Essa é a diferença. Agora, vamos lá. Esse outro homem também escreveu algo aqui. Quanto mais ele diz que se aproxima do final ou seja, da sua peregrinação, mais clara é a evidência da origem o quê? Divina da Bíblia. Uma outra coisa aqui agora, irmãos. O que é que a Bíblia é mais? Ou seja, ela é um referencial para a vida. A Bíblia é um referencial para a vida de todos nós. Agora, de acordo com Jesus, o que pode ser encontrado então nas Escrituras? E aqui nós vamos começar, quem quiser abrir a Bíblia
E senão o texto vai aparecer aqui. Lembrando, irmão, vou repetir de novo. Não tenha vergonha de perguntar, porque eu não vou ter vergonha de te responder. Ou melhor, a Bíblia vai responder a todos nós. Evangelho de João, capítulo 5. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu vou pegar uma água. Acharam todos? Eu vou abrir o texto aqui lendo enquanto vocês acharem para confirmar, por causa do horário. Senão vai ficar. Já achou? Que bom. Vamos lá. De acordo com Jesus, o que está dizendo aqui o texto, lá, o que pode ser encontrado então nas Escrituras, ou seja, na palavra de Deus? Vamos lá. Examinar o quê? Examinar. Agora vamos entender o que significa examinar, irmão. Quando nós estamos com uma dor, chega lá no médico, olha assim, doutor, está doendo aqui. O que ele faz? Aperta, puxa. Quando ele suspeita de alguma coisa, ele pede um exame mais profundo para investigar bem o que está causando aquilo, não é verdade? Aí Deus está dizendo aqui que nós devemos fazer o quê? Examinar as Escrituras. Significa, sabe o que, irmão? Essa palavra examinar, cavar a fundo. Não ficar na superfície dela, mas buscar mais fundo. Aí ele diz, examinar as Escrituras, porque julgais ter nela o quê? A vida eterna. Porque cuidais ou julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de quem? De mim. Sabe quem que está dizendo isso? Era o próprio Jesus Cristo. Jesus está dizendo, vocês examinam, vocês estudam a Bíblia, porque vocês julgam ter nela a vida eterna. Vida eterna significa vida sem fim. Entende isso? E aí o que acontece? Ele disse, e são essas Escrituras que vocês estão examinando que testificam de mim. Jesus estava dizendo isso para um grupo de pessoas que eram muito estudiosos da Bíblia, porém não aceitavam o autor da Bíblia. E aí tem um perigo, não? Eles aceitavam a Bíblia, mas menos Jesus. E aí é perigoso isso também, certo? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o surgimento da Bíblia, com os capítulos, versos, etc. Tá bom? Uma outra coisa aqui, irmãos. Qual foi a severa repreensão, então, que Jesus fez aos homens estudiosos daquela época? Ele fez uma severa repreensão. Os textos vão aparecer aqui, tá certo? Mas se você tiver alguma dúvida, só abre sua biblinha e aí vai aparecer ali. Mateus capítulo 22, verso 29 diz assim. Respondeu-lhe quem? Jesus. Olha o que ele está dizendo. Errai. Você está entendendo aquela palavra? Você consegue ver? Tá certo? Errais, não o quê? Conhecendo as Escrituras. Nem o que mais? O poder de Deus. Olha que coisa interessante, irmão. O texto está dizendo aqui que é um erro fantasma não conhecer o quê? As Escrituras, ou seja, a Bíblia. A Escritura aqui é a Bíblia. Então, quando eu não conheço ela, eu erro. Entendeu? Porque a Bíblia vai dizer assim, olha, não adultere. Você, homem que é casado, só pode ter uma mulher. Ah, mas ela briga muito, problema seu, eu tenho que suportar ela até o fim. Mesma coisa é o marido, entendeu? Ah, você não pode mentir, você não pode roubar, você tem que devolver o que você pega dos outros, você não pode viver na orgia desse mundo. A Bíblia está dizendo, enquanto eu não conheço a Bíblia, eu vou então andar por esses caminhos. Aí Deus está dizendo, você vai andar errante, errai. Errar é como, por exemplo, eu tenho que acertar um tiro nessa porta, eu estou acertando lá no meio da parede, e aí? Eu só ganho se eu acertar na porta. É errar o alvo. E Deus está dizendo, vocês estão errando, vocês família estão errando, porque vocês não conhecem a Bíblia. E como que eu conheço a Bíblia? Estudando ela. Você acredita que a pessoa que está pregando para você não sabia ler? E ele tem testemunha aqui, viu? Essa igreja da Serra Negra é toda composta de familiares meus. Toda. Eu não sabia ler. Mas quando eu me aproximei, numa época sofrendo muito, e aí me aproximei de Deus e pedi ao Senhor. Já isso, meu irmão, deve estar aí para fora, está ali sentado ali atrás. Já isso me deu um CD de Luiz Gonçalves.
Ele tem 18 estudos, é chamado do Grande Conflito. Um pastorzinho moreninho que diz assim, chega mais para perto. E ele disse assim, estude um todo dia. Eu não me aguentei, escutei os 18 num dia. De tão bom que eu achei aquele negócio. Mas quando eu estudei tudo aquilo ali, irmão, nasceu em mim o desejo de querer ler. Eu disse, Senhor, me ensine a ler. Se o Senhor me ensinar a ler, enquanto eu viver, eu vou dedicar minha vida à leitura da Bíblia. Não passou 5 minutos. Eu li o primeiro verso da Bíblia. E nesse dia, eu li 7 capítulos da Bíblia. Minha vista vai legal. Vai prova que eu estou usando o óculos hoje. Tá certo? E aí o que acontece? Já vai fazer umas 11 vezes que eu li essa aqui. Tenho várias delas, de Gênesis a Apocalipse. E as pessoas dizem assim, quem lê uma Bíblia todinha, doida. É conversa, isso é mentira. Hein? Quem lê uma Bíblia, ela fica doida por Cristo. Ela se apaixona por Cristo. Viu? Eu endoido, se eu for meter a cara na cachaça, no crack, na maconha, aí eu endoido. Mas, ler Bíblia, quem que disse isso, irmão? Isso é invenção do inimigo. Quem lê a Bíblia fica sábio, inteligente. E começa deixando as coisas do mundo. E Jesus está dizendo para nós nessa noite, errai. Não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É um erro. Outra coisa. Como interpretar então as Escrituras? É aqui onde nós temos um grande problema, em interpretação. Por conta de más interpretações, nós temos hoje cerca de quase 40 mil igrejas. Todas elas dizendo que vai para onde?